Meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, feliz por ver você aqui com o desejo de conhecer mais o Senhor Jesus. Vamos estudar Epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola, uma carta muito forte. E eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai falar profundamente ao seu coração. Negue-se a si mesmo, deixe o seu eu de lado e abra seu coração para receber do Senhor. Vamos lá? Queridos, graça e a paz do Senhor Jesus, vamos dar continuidade ao estudo da Epístola de Paulo aos Romanos e precisamos saber, nós como Igreja do Senhor, que nós somos convidados, gente, para sermos como a águia, voando por cima. Observe como é que está a vida, gente incendiando ônibus, gente jogando bomba no próximo, a corrupção, as pessoas mentem, as pessoas roubam, traem, as pessoas colocam seu coração no amor por dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós estamos nesse contexto, mas Jesus nos convida, vamos caminhar, vamos perdoar, vamos amar mais, vamos dar procedimento. Somos peregrinos, meu amado, estamos aqui de passagem. Não entenda assim, eita, eu preciso ganhar aqui na terra. Não, nós precisamos perder aqui na terra. Nosso erro é que a gente quer ganhar na terra. Moisés não ganhou, Moisés perdeu, mas ganhou na glória. Jesus perdeu na terra, mas ganhou na glória. Apóstolo Paulo perdeu aqui na terra, mas ganhou na glória. Então nós precisamos ter essa visão. Então pegue aí as Escrituras, a Bíblia, vamos ler Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1. E caminhando. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Apóstolo Paulo dá continuidade. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo, eu não minto. Então Paulo não é um mentiroso. Dentro dele só há verdade. Testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que ele não anda mentindo. E quem é a testemunha, quem que pode dizer se ele está mentindo ou não, é o Espírito Santo, ele diz. O Espírito Santo conhece a minha mente. Então, meus amados, o que a gente aprende aqui? Se chegar 1 milhão de pessoas juntamente com Satanás ou os demônios, todos juntos, te acusando, te apontando, e você diz, Jesus, não é isso que estão falando de mim. Pronto, você tem que ficar na paz. Jesus conhece a intenção do teu coração. Jesus conhece a sua mente. Ele sonda, ele nos conhece. Conhece quando nós estamos dormindo, conhece nossos pensamentos. Para que ficar nervoso quando as pessoas te acusam em algo falso? Você precisa ser como o apóstolo Paulo aqui, ó. Eu falo a verdade, eu não minto. E quem é minha testemunha não é homens. Quem é minha testemunha é o Espírito Santo, que conhece a minha própria consciência. Quem pode te dar salvação? Jesus Cristo. Quem te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor? Jesus Cristo. Quem é o Evangelho de Deus? Jesus Cristo. Quem é que te purifica? O Senhor. Quem é que faz de você uma nova criatura? O Senhor.
Ninguém pode fazer nada pela sua vida. Jesus Cristo. E nós servimos, nós fazemos a obra consciente que Ele conhece a nossa consciência. Ele conhece os nossos pensamentos. Então aqui é a primeira palavra. Se uma pessoa chegar para você e te acusar daquilo que não é verdade, descansa seu coração. Não fique nervoso. Não fique falando nada, não fique chorando, não fique com depressão, não fique com nada disso. Olhe para Cristo e diz assim: Senhor Jesus, o Senhor conhece a minha mente. Senhor Jesus, o Senhor conhece meus pensamentos e a minha intenção. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele julgará as intenções do coração. O Espírito Santo é a nossa testemunha. E ele continua no versículo 2. Eu tenho grande tristeza. O apóstolo Paulo dizendo. E incessante dor no coração. Por quê? Porque eu mesmo desejaria ser anátema. Anátema, gente, é amaldiçoado. Ser anátema. Separado de Cristo. Por amor de meus irmãos. Olha que amor grande o apóstolo Paulo está mostrando aqui, viu? É um amor aqui de Deus, um amor incondicional. Olha o amor que ele tem. Ele tinha pelos meus patriotas, segundo a carne. Então nós temos patriotas, nós temos família segundo a carne, que é natural. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. Da carne, natural, do meu pai e da minha mãe. Mas nós também temos uma família espiritual. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para o povo de Israel, porque ele era israelita, da tribo de Benjamim, e ele está dizendo, porque eu desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus patriotas, segundo a carne. São os israelitas, pertencente-lhe à adoção e também à glória, as alianças, as legislações e o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e também deles descende o Cristo, viu gente? O Cristo, que é o principal aqui, segundo a carne. Lembrando, gente, que Jesus aqui, Cristo, ele era judeu, Jesus, ele era israelita, segundo a carne, da tribo de Judá, segundo a carne. Mas o Cristo, o Senhor Deus, vai além de Israel, vai além de Judá, de tribos, vai além do planeta Terra. O Cristo é eterno, antes da fundação do mundo. Então nós precisamos separar as coisas. Jesus de Nazaré, mas Cristo é o eterno. Então o apóstolo Paulo está falando aqui, é segundo a carne, é segundo coisas naturais. Deles são os patriarcas do povo de Israel, e também deles descende o Cristo, segundo a carne. Viu, gente? Não é segundo o Espírito, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. E ele continua no versículo 6. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado. E precisamos lembrar também, gente, que a palavra de Deus é o próprio Jesus Cristo, que é vivo e eficaz. Não vai bater cabeça pegando a Bíblia, dizendo, olha aqui, é perfeito, porque as pessoas vão achar falhas de traduções, as pessoas vão, às vezes, achar que faltando aqui
umas palavras mal colocadas, vai ter esses empecilhos aí. Mas quando se fala da palavra de Deus, lembra logo de Jesus Cristo, o 100% perfeito. O Jesus Espírito, que é vivo e eficaz, mais cortante do que qualquer espada afiada dos dois lados. É Ele que é a palavra fiel e verdadeira, como diz lá em Apocalipse. E não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, viu, gente? E nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Os verdadeiros filhos de Deus não é na visão carnal, mas tem que nascer do Espírito, é espiritual. Mas devem ser considerados como descendentes os filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo eu virei, e Sara terá um filho, Isaque. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos, vai falar aqui de Jacó e de Esaú. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Eles não fizeram nada. Não tinha nem nascido ainda. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Então é Deus que chama independentemente de obras. Jacó nunca fez nada e Esaú nunca fez nada. Eles estavam na barriga ainda da mãe. Mas Deus pegou e já escolheu, desde o ventre da mãe. Já foi dito a ela, o mais velho, que é Esaú, que nasceu primeiro, né, será servo do mais moço, que é Jacó. Como está escrito, eu amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então o Senhor Deus que escolhe, capacita, chama. Na realidade, gente, nós que estamos presos ao tempo, mas o Senhor Deus, Ele já sabe de todas as coisas. Deus já sabe de todas as coisas. Missionário, Deus já vê tudo que vai acontecer? Sim. Ele é Deus, Ele já sabe. É incrível, é por isso que esse Deus não é homem. Deus é Deus, irmão. Aí ele vai dizer assim, que ele escolheu Jacó, porém se aborreceu de Esaú. Aí uma pessoa pergunta assim, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? O apóstolo Paulo faz uma pergunta aí, gente. A injustiça da parte de Deus? Em que? Em ter escolhido Jacó e não Esaú? A injustiça? Para mim, não. Por quê? Porque Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Se eu faço um instrumento, me dedico, eu que boto as cordas que eu quero. Se eu quiser botar 2 cordas, eu boto. Se eu quiser colocar 4 para virar um cavaquinho. Se eu quiser colocar 6 para virar um violão. Se eu quiser colocar 12, eu faço um instrumento, eu coloco as cordas que eu quero. Com a sabedoria que eu tenho, eu crio o meu instrumento. Eu não criei, não é meu. Deus não abriu o entendimento? Abriu. Então Deus, Ele faz o que Ele quer, Ele é o Criador. Se as empresas de carro faz o carro do jeito que quer, as motos do jeito que quer, imagina o Senhor Deus. Então Deus é Deus. Quem diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Não, de modo nenhum. O apóstolo Paulo fala também.
de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, o que foi que Deus disse para Moisés? Terei misericórdia de quem o aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Ele faz o que ele quer. Deus, ele é soberano. Ninguém manipula a mente dele. Ninguém estipula o que ele faz ou deixa de fazer. Lembra da Maria que chegou para Jesus e disse: filho, acabou o vinho. Aí Jesus disse: que eu tenho contigo? Não venha me influenciar. Eu já sei o que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou transformar água em vinho. Jesus já tá sabendo de tudo. Deus, ele não é manipulado por ninguém. Versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então, o que nós precisamos fazer, meu irmão, é só pedir misericórdia ao Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Ajuda. Senhor, salva. Porque ele faz o que ele quer. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo eu te levantei, Faraó, para mostrar em ti o meu poder. Deus escolheu Faraó, sim, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra através aqui de Faraó. Então, Deus faz o que quer. Ninguém pode dizer: Deus, ele tem muitas religiões, muitas doutrinas de homens, tenta manipular Deus. Meu irmão, Deus, ele sopra aonde ele quer. Ele faz do jeito que ele quer. Se eu entro dentro de um ônibus, dentro do metrô lotado, com um instrumento de 4 cordas, canto e Jesus fala aos corações, aí é com ele. Não tenta segurar Cristo. Não segure o eterno. Porque ele faz o que ele quer. E vamos dar continuidade no versículo 18. E logo tem ele misericórdia de quem quer. Também ele endurece a quem lhe apraz. Versículo 19. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quando o Senhor Deus quer, meu amado, tem nada. As Escrituras dizem: operando Deus, ninguém impedirá. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem és tu, ó homem? Que pode ser: quem és tu, judeu? Quem és tu, ser humano? Para discutires com Deus. A pessoa pode ir sim conversar com o Senhor de coração sincero, como Gideão. Deus disse: Gideão, o Senhor é contigo. Ele disse: Senhor, como é que o Senhor é comigo? Se os filisteus estão comendo os israelitas como se come pão. Aí Deus diz: pois vai, Gideão, nessa tua força, que eu estou contigo. Tem gente que diz que Gideão afrontou a Deus. Gideão não afrontou a Deus. Gideão estava com o coração sincero. Então Deus, ele ama a pessoa com coração sincero. Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, gente, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia. Somos vasos de Deus.
que para a glória preparou de antemão. Somos, meu irmão, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Eu acabei de ir ali deixar minha filha na escola. Quando estava voltando, eu vi um pássaro voando bem alto. E esse pássaro cantava, voava. E eu disse, meu Deus, nós seres humanos temos Deus, temos o Espírito Santo. Meu Deus, nós precisamos voar como as águias, precisamos cantar, precisamos ser alegres, ser gratos. As pessoas olham e vejam bondade, misericórdia, amor em nossas vidas, gente. Que Deus, ele faz isso. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, que os judeus pensavam que só eles eram os queridos, mas também dentre os gentios. Assim como também diz Oséias, o profeta Oséias diz, chamarei um povo meu a quem não era o meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, é somente os remanescentes que serão salvos. Não é todos não, as escrituras não estão dizendo que é todos não. Está dizendo que, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, são muitos. O remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente, em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, teremos tornado como Sodoma e semelhante a como Gomorra. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la. Todavia, há quem decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé. Viu, gente? Muita gente vivia sem essa fé. Nós estamos na época da graça, na época de Cristo Jesus, e o justo viverá pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque não decorreu da fé, gente, e sim como das obras. Tropeçaram numa pedra de tropeço. Que pedra é essa? Cristo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Amém, meus amados? Vimos hoje sobre a soberania de Deus. Nunca tente colocar o eterno dentro de uma caixa de sapato. Nunca tenta colocar Deus conforme o teu entendimento aí. O entendimento que tu tem de Deus é o tamanho de uma laranja. Aí não pensa assim que já sabe de tudo, porque a vida eterna é conhecer o eterno. Missionário, tu está dizendo que mesmo na eternidade nós estaremos conhecendo a Deus? Sim, é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E quando nós vamos terminar de conhecer o eterno? Nunca. Ele é eterno. Aí como é que chega uma pessoa já dizendo que já conhece tudo sobre Deus, já sabe como é que ele age em tudo? Ele é soberano, meu amado. Sinta a presença do Espírito dele, veja o Espírito dele operando e pode até dizer assim, meu Deus, eu não sabia que o Senhor fazia isso, eu não sabia que o Senhor agia dessa forma, mas eu estou vendo o seu Espírito.
eu estou vendo a ação do teu Espírito, e quem sou eu para dizer que não é assim? Então, Deus, o Senhor, Ele não é limitado, Ele é ilimitado. É o soberano, o Senhor. E vivemos agora buscando Ele pela fé, gente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Vamos dar continuidade nos estudos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Abraço do missionário. Glória ao Senhor Jesus por mais uma palavra poderosa. Acredito que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Amém, gente? Vamos agradecer ao Senhor Jesus em oração. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que essa palavra possa penetrar em nosso íntimo. Queremos ser cada vez mais, Jesus, parecido com o Senhor Jesus. E te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Muito obrigado. Obrigado, meu irmão. Jesus te abençoe e fique firme.